Nós estamos aí numa série de ministrações, e o tema dessa ministração dessa noite é o medo e o meu ponto cego. Semana passada, a Lívia reclamou de dor no ouvido, e começou a reclamar muito de dor no ouvido. E aí, eu e a Tânia falamos com ela, tem que levar você no posto de saúde, tem que levar você na UPA. E quando nós falamos que ia levar ela na UPA, ela começou a chorar. Não, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Por que você não quer? Porque ele vai receitar injeção, eu vou ter que tomar injeção, Mas nós levamos. E aí o médico receitou injeção ou antibiótico. Saímos de lá, e a Tânia e eu tentando convencer a Lívia que era melhor ela tomar uma injeção, dói ali, mas toma uma, pronto, do que ficar quase 10 dias tomando antibiótico. Lívia, vai ficar quase 10 dias tomando antibiótico, filha, é uma picadinha, uma dorzinha só uma vez, pronto, é muito melhor. E ela, não, eu prefiro tomar o remédio, eu prefiro tomar o antibiótico, não, eu não quero. E o medo ditou a escolha da Lívia. Está tomando antibiótico, vão ser quase 10 dias de antibiótico. Cada pessoa tem um tipo de medo. Que muitas vezes a gente não comenta, a gente não fala, a gente não expõe. Mas aquele medo está ali. Ele fica escondidinho a maior parte do tempo. Ele fica nesse nosso ponto cego da vida. Nós não o percebemos, mas ele pode impactar as nossas vidas de forma a fazer com que nós venhamos a desistir dos nossos sonhos, nossos planos, nossos projetos, por medo. Por medo de encarar, por medo das lutas, por medo das dificuldades, por medo das pessoas. E a gente começa a deixar algumas coisas de lado, a gente começa a abandonar algumas coisas, alguns projetos, algumas caminhadas. Por quê? Porque existe um medo que está ali, e esse medo está fazendo com que eu pense muito nas dificuldades, nas situações que eu vou passar. Talvez sejam situações financeiras que estão deixando você extremamente preocupado. Situações financeiras que vão só complicando, o buraco está ficando cada vez mais fundo, cada vez mais complexo. Talvez seja o casamento que você olha para o seu casamento, você está investindo no casamento, fazendo de tudo que você pode, mas você sente que há uma distância, e essa distância está aumentando cada vez mais entre vocês. Pode ser muitas vezes que você olhe para a sua vida, olhe para o seu filho ou uma filha, e esse filho ou filha está andando por caminhos que não são os caminhos que você queria para ele. São caminhos que você está vendo. Principalmente agora que já são grandes, tomam suas decisões e você já não sabe mais o que fazer. Talvez seja uma doença na sua vida ou na vida de alguém que você ama. E isso dá medo. E nesse medo muitas pessoas vivem com um constante estado de ansiedade, pânico, depressão. A maior parte da nossa realmente culpada surgiu de todas essas questões. Ansiedade, pânico. Muitas pessoas conhecem esse sentimento. No momento em que acordam, já tem que lidar com isso. Desde a hora que acorda, o dia amanhece, abrem os seus olhos, já tem que lidar com esse medo, tem que lidar com essas questões. Desde o momento em que acorda, desde os momentos que levanta. O medo também, ele pode estar presente na vida de muitas pessoas, sem que seja aparente. Às vezes é um medo que ele está na sua vida e ele não se mostra. Ele pode estar na vida muitas vezes de egoísmo, de impaciência, de raiva, de ciúmes. Ele pode estar de inveja. Na verdade, são disfarces que esse medo ele vai adotando, ele vai vestindo. Todos nós temos um lado da fé, que é aquele lado que a gente se apega num Deus, e a gente crê que esse Deus tem coisas boas para a nossa vida, e a gente quer pensar assim, e a gente ora desse jeito, e a gente crê que as coisas todas vão dar certo. Mas, por um outro lado, há um outro lado da fé que nós também experimentamos. Nós não sabemos se é normal esse lado da fé, que é o lado onde a realidade ela vem, a realidade se mostra na sua vida, e essa realidade ela traz para você medo e dúvida, que é quando você crê, mas não sabe se vai acontecer, que é quando você espera o melhor de Deus, mas você não sabe se o melhor de Deus é aquele que você está esperando ou não. E esse é o outro lado da fé que a gente precisa lidar com ele. Não dá para dizer o número de vezes que nós paramos para pensar se estamos fazendo a coisa certa na vida. Não dá, a gente não sai comentando por aí, não, mas são coisas que a gente pensa. Será que eu estou fazendo a coisa certa?
Será que eu estou tomando a decisão certa? Será que é a hora certa? Será que eu estou fazendo as escolhas certas? Eu tenho certeza que todos vocês, todos nós pensamos com os nossos botões. A gente não sai comentando, a gente não sai falando, não chega para pai, mãe, para amigo, não. Mas a gente começa a olhar para a gente mesmo e a gente começa a pensar: será que eu estou fazendo as coisas certas? Será que eu estou tomando a decisão certa? Será que é isso mesmo que é para fazer? Será que é o tempo? Será que é o momento de se fazer isso? Ou não? A vida ela não para você resolver suas coisas. A vida ela te exige cada vez mais perseverança, mais força, mais trabalho, mais coragem. E você tem que viver mesmo que esteja chorando. Você tem que viver mesmo que nada esteja bom na sua vida. O dia vai amanhecer, o sol vai nascer e você vai ter que sair, vai ter que encarar e vai ter que viver, e às vezes chorando, e às vezes rastejando, e às vezes machucado, e às vezes ferido. E mesmo que você esteja com medo, na maioria das vezes ninguém sabe disso. Na maioria das vezes ninguém conhece teus temores, teus medos, ninguém conhece as suas dúvidas, o que passa no teu coração, e você sai para viver. Às vezes você olha para as suas circunstâncias atuais, você olha para a sua vida, para aquilo que você está passando, e é difícil ter certeza de que Deus está presente. Você começa a olhar e você fala: gente, é tanta coisa dando errado na minha vida, é tanta coisa dando errado na minha vida, não é possível. E aí a gente não quer, mas a gente começa a duvidar, ou até é difícil acreditar que Deus esteja naquilo. É difícil às vezes ter certeza de que a gente está indo na direção certa. É difícil a gente jogar todas as nossas fichas num caminho, ou numa decisão, ou numa direção, quando nem a gente sabe se é a direção certa, se é a decisão certa, se é a coisa certa que nós vamos fazer. E nós passamos por essas situações. Além de saber se são as decisões certas, existe uma outra questão que é no tempo certo. Porque às vezes algumas coisas têm que ser feitas, mas será que tem que ser feitas hoje? Será que amanhã? Será que daqui a um mês? Será que eu já deveria ter feito? Será que não? E a gente vai passando por essas situações. Na vida nós sempre teremos que encarar situações para as quais nós não estamos preparados. Você vai descobrir que a maioria das situações que a vida te apresenta, você não está pronto para elas. Você não se preparou para elas, não. Elas vêm, elas vão surgir. As situações não vão esperar você estar preparado para elas. Elas virão sem aviso. Elas virão, elas atingirão a sua vida, elas chegarão. Não tem dia certo, não tem prazo de duração. Elas virão na sua vida. Elas vão acontecer. Por exemplo, é uma nova fase da sua vida. É um período da sua vida que de repente você começa a olhar e você agora tem que lidar com a situação de ser um desempregado. Você foi trabalhar e quando você chegou na empresa, você ouviu alguém dizer: olha, muito obrigado, mas nós não precisamos mais do seu trabalho. E você olha para aquilo e fala: meu Deus, eu estou cheio de dívida, eu já tinha planejado, eu já tinha feito isso, não podia ser mandado embora agora, isso não podia acontecer comigo. Ou então, é aquele trabalho que você nunca fez na tua vida, mas você tem que aceitar porque tem que levar o pão para casa. E é aquele trabalho que você fala: gente, eu nunca fui um servente de pedreiro, e de repente é o que tem. E você vai encarar, mesmo sem nunca ter feito aquilo, porque é o que tem para hoje, e eu preciso comer, eu preciso pagar minhas contas. E agora você tem que encarar. Talvez seja uma doença. Uma doença na vida de um pai ou de uma mãe que agora mudaram toda a tua agenda. Tudo que você tinha programado. E agora está ali um pai ou uma mãe doente, enfermo, precisando de você, precisando da sua assistência, precisando do seu acompanhamento. A vida não vai esperar, irmão. A vida não vai esperar você estar qualificado, prontinho para essas coisas, tudo direitinho, não, porque é a vida. Eu já preguei muitas vezes aqui dizendo que a vida não é justa. Não espere que a vida seja justa, porque ela não é. Hoje nós vamos olhar para a vida de Gideão. Hoje nós vamos ver a vida de um jovem que estava tentando sobreviver como todos em torno dele. Ele tentava sobreviver, ele tentava ali naquela situação, tentar fazer o melhor. E Deus um dia, nesse esforço todo para ele sobreviver, Deus vem até Gideão. E Deus chega até Gideão e diz assim: Gideão, você vai libertar essa nação, você vai liderar essa nação, e eu vou usar você, Gideão. E Gideão sabia que não estava pronto, e mesmo ele achando que não estava pronto. E nós começaremos a nossa leitura lá no livro de Juízes, lá no capítulo 6, os versículos de 1 a 6. A Bíblia diz assim: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou na mão dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel.
Por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra, destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e as suas tendas, vinham como enxames de gafanhoto. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Passaram só algumas gerações que eles saíram do Egito. Saíram do Egito, foram libertos da escravidão do Egito, atravessaram o deserto e passaram algumas gerações, não passou muito tempo não. Passaram algumas gerações e nós encontramos esse povo agora com fome, fugindo, escondido na sua própria terra. Eu sei que você que está aqui hoje, as pessoas que vão aí, está ouvindo nas redes sociais, assistindo, existem certos momentos, situações na vida que você fica sem opção, você fica sem escolha. Você não sabe se há alguma coisa a ser escolhida, e se tiver, você vai ter que escolher a menos pior. Não existe uma situação que você fala, não, essa aqui é a melhor. Não. Às vezes a vida te deixa numa situação que você vai ter que escolher a menos pior. Aquelas situações da vida em que a gente não tem opção, não tem saída, quando na verdade a sua vida, a sua vontade era vencer, era ser livre, era conquistar, prosperar. Essas circunstâncias inesperadas, elas chegam na nossa vida, nos derrubam. Pode ser o que nós já falamos, um emprego. Pode ser na sua vida muitas vezes a sua empresa, o seu empreendimento que você sofreu, batalhou e de repente não está fluindo, não tá legal, não está acontecendo, não está virando. Pode ser uma doença, pode ser o fim de um relacionamento, pode ser, ou do nada, de repente você se vê no meio de uma crise de ansiedade que você nunca desconfiou que tinha. Pode ser uma crise de pânico, eu não sei aqui os que já passaram por essa experiência, você acha que está tendo um ataque cardíaco, você acha que... E às vezes é pânico, às vezes depressão. Já tive que aconselhar pessoas aqui que estavam num processo depressivo e não sabiam que era depressão. E a gente olha para aquilo e fala, gente, eu nunca tive isso, eu nunca passei por isso, de onde veio isso? Eu nunca fui uma pessoa de ter esse tipo de situação na minha vida e agora ela vem sobre a minha vida. Pode ser uma mudança que você achou que ia ser da hora na sua vida. Às vezes uma mudança de emprego, de cidade, e aí você foi, investiu naquela mudança, acreditou naquela mudança, mas as coisas não foram do jeito que você pensou, não fluíram do jeito que você planejou, elas não aconteceram do jeito que você queria. Uma série de más decisões levou Israel a esse lugar de confusão, de medo, de dúvida. E no caso das pessoas, elas nem clamaram a Deus, porque elas sabiam que estavam fazendo o que não deveriam estar fazendo. Elas olham e falam, olha, a culpa é nossa, a gente sabe onde a gente está errando. Olha, irmão, e essa é a pior coisa da vida. É quando a gente olha para as bobagens que a gente está fazendo na vida. É quando a gente olha e fala assim, eu estou errado, eu sei que eu estou errando, eu sei que eu estou errando, eu sei. E aí a gente não tem coragem de clamar a Deus, a gente não tem coragem de falar com Deus, porque nós olhamos para nós e falamos, não, o erro é meu, não adianta eu pedir para Deus, sou eu que estou errando. E aquelas pessoas sabiam disso, sabiam que estavam errando, e aí foram se isolando, tentando lidar com isso sozinhas. E todo mundo, quando tem essa consciência de que estão errando, as pessoas se isolam, tentam lidar com seus erros sozinhas, porque é como se elas falassem, eu já sei onde eu estou errando, eu só não consigo consertar. E as pessoas se isolam, não querem viver em comunidade, não querem pedir conselhos de forma alguma. E é aí que nós achamos Israel vivendo numa situação que eles não deveriam viver. Não era a vontade de Deus para eles, não era que eles vivessem nessa situação. A Bíblia nos diz que eles ficaram tão empobrecidos, mas tão empobrecidos, que eles tiveram que vencer esse orgulho, tiveram que vencer talvez o sentimento de culpa, e tiveram que clamar a Deus, e tiveram que orar e pedir ao Senhor para ajudar. E olha, uma das coisas que eu aprendi nesses anos é que existem algumas pessoas que precisam chegar ao fundo do poço para terem a certeza de que não tem mais solução, só Deus. Existem pessoas que têm que chegar até o fundo, até aquela situação, e às vezes eu vou acompanhando os aconselhamentos e eu vejo que está descendo, está descendo, está descendo, mas sabe quando você sabe que ainda não é o momento?
O coração da pessoa ainda não se abriu para olhar para Deus e acreditar que milagre acontece, Deus existe, Ele continua sendo o mesmo. Porque enquanto tem uma luzinha no final do túnel, enquanto a gente tem um pouquinho de esperança, enquanto tem um pouquinho de dinheiro, enquanto tem um pouquinho de saúde, enquanto tem alguma possibilidade, ainda não é o fundo. O fundo é quando não tem mais dinheiro, não tem mais possibilidade, não tem mais saúde. Esse é o fundo. E quando a gente chega naquele fundo, não tem mão que possa nos levantar. E a gente então precisa clamar a Deus. Algumas pessoas têm que passar por esse processo, porque é só lá no fundo, no mais baixo das suas vidas, é que elas vão conseguir clamar a Deus de todo o coração. E a Bíblia diz que Deus ouve o nosso clamor. Deus ouve quando nós clamamos de todo o nosso coração. E enquanto nós esperamos Deus agir, é engraçado, meu irmão. Às vezes a gente espera Deus agir e as orações das pessoas é Deus se mova, Deus faça. E aí parece que vem aquela voz de Deus, seja numa pregação, seja num hino que você vai ouvir, seja na Bíblia, e Deus começa a falar assim: eu vou fazer na sua vida, mas eu quero que você comece a agir. Eu quero que você comece a agir. Eu quero que você comece a se mover. E Deus começa a nos chamar para a ação. E Deus fez isso com Gideão. Gideão sozinho vai liderar a nação de Israel em uma luta contra os opressores no exército que é numericamente muito maior e muito mais poderoso do que eles. E nós vamos ouvir a pergunta de dúvida de Gideão, mas nós vamos ver que Gideão colocou a sua fé em ação, colocou a sua fé em prática, de uma forma incrível. Com apenas 300 homens, Gideão derrotou um exército com 150.000 homens. Era um homem que não estava pronto, era um homem que ouviu o chamado de Deus e estava tudo ruim na vida dele. E quando Deus chama também, Deus não falou a Gideão: você vai vencer 150.000 só com 300. Mas assim foi essa história. A batalha, ela pertence ao Senhor, pertence. Mas algumas pessoas não entenderam que isso não significa orar e sentar e ficar esperando Deus fazer. E ficar aguardando Deus se mover. Sentar nas arquibancadas e ficar assistindo como espectador. Porque, eu vou te explicar por quê. Apesar do medo, apesar das dúvidas, do medo, de tudo aquilo que a gente não sabe, você ainda tem um reino para avançar, você tem alguém para proteger ainda, que depende de você. Você tem uma batalha para vencer, você tem uma vitória para conquistar, para alcançar. Não se trata só de você. A sua vida deixou de ser somente sua há muito tempo. Há muito tempo ela não é só sua mais. Há muito tempo alguém depende da tua vitória. Há muito tempo alguém depende da tua perseverança. Há muito tempo alguém depende de você não desistir. E hoje nós vamos entender isso. Deus nunca pretendeu que nós passássemos a nossa vida com medo. Medo de encarar o que vier pela frente, porque a vida é assim. Você não sabe logo pela manhã o que a vida vai te apresentar durante aquele dia. E nós não podemos passar a nossa vida com medo. Não podemos passar, e Deus não quer que a gente passe a vida, muito pelo contrário. A Bíblia diz que nós recebemos um espírito de ousadia e não de covardia. Deus não quer que a gente fique mendigando encorajamento em qualquer lugar, porque quando você clama a Ele, Ele te ouve. O profeta Jeremias, lá no capítulo 33, versículo 3, diz assim: clame a mim, e responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis, que você não conhece. E nós precisamos entender isso aqui, irmão. Porque muitas vezes naquela situação, clamando, questionando, mas agindo, mesmo quando nós não temos certeza. Agindo, não ficando passivos, mesmo quando nós não nos sentimos prontos, nem para levantar, nem para agir, nem para fazer. É exatamente aí o momento em que Deus faz as maiores coisas na tua vida. É naquele momento em que você não pode, não sabe, não consegue, não tem força, nem quer se levantar. E Deus começa a falar com você, e é nesse momento que Deus vai fazer as maiores coisas da sua vida. Ainda em Juízes, capítulo 6, versículos 11 e 12, a Bíblia vai dizendo assim: então o anjo do Senhor veio e sentou sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. A primeira coisa que você tem que se lembrar é que o que Deus tem para você é de acordo com o que Ele vê em você.
e não de acordo com o que você vê em você. Aquilo que Deus planejou para você, as coisas boas que Deus planejou para você, é de acordo com o que Deus vê em você. Gideão estava se escondendo do inimigo, apenas tentando guardar o alimento do dia. Gideão estava malhando o trigo. Malhar o trigo, você começa a peneirar, a jogar, até que se solte a casca do trigo. Isso precisa de um lugar aberto, porque precisa de vento. Ele vai peneirar e joga para cima e o vento bate. Mas ele sabia que se ele fosse fazer isso num lugar aberto, alguém iria olhar e viriam, roubariam. Ele vai para um lugar fechado, ele vai para um lugar que não tem muito espaço para isso, porque o medo de roubarem. E ele falou: não, eu tenho que levar pelo menos o alimento para minha casa, e eu vou ficar aqui tentando conseguir alguma coisa para mais um dia. E estava sendo assim por muitos dias, já há 7 anos aquele povo estava sendo oprimido. E agora vem um anjo. Vem um anjo, e quando esse anjo chega para ele, esse anjo começa a dizer, e tem várias traduções da Bíblia, ele diz poderoso guerreiro, diz homem valoroso, diz, chama ele de valente. E aí Gideão talvez tenha olhado para a vida dele, porque nesse momento não tem nada de poderoso guerreiro, não tem nada de varão valoroso. Ele está com medo, está escondido, está tentando conter alguma coisa para levar para casa, está morrendo de fome. Deus te chama de acordo com o que Ele vê em você, e não com base nas nossas decisões passadas, nem de acordo com as nossas circunstâncias atuais. Como seria tremendo, irmão, se Deus te desse a oportunidade de se ver como Ele te vê. Como seria bom, porque às vezes nós não conseguimos acreditar nem que Deus nos ama tanto, não conseguimos acreditar que Deus ainda tem boas coisas para a nossa vida, porque a nossa vida é só luta. Como seria bom se de repente você orasse e falasse: Deus, me mostra como o Senhor está me enxergando. Me mostra, por que o Senhor ainda espera tanto de mim? Por que o Senhor ainda tem tanta coisa boa preparada para a minha vida? Porque eu não consigo ver. Me mostra como o Senhor está me enxergando. Como seria bom, irmão. Como seria bom se você se visse do jeito que Deus te vê. Por exemplo, talvez alguns estejam desempregados ou passando um momento muito difícil, e Deus não te vê como desempregado. Deus te vê como provedor. Deus te vê como alguém que vai depender dele, mas que você vai ser um provedor. Deus está preparando o caminho, Deus está preparando a sua provisão. Ele não te vê como desempregado. Talvez você até esteja, talvez o mundo esteja te vendo assim, mas Deus não vê você assim. Deus te vê como provedor. Deus já sabe as portas que vão ser abertas, como que as coisas vão acontecer. Por exemplo, Deus não te vê como uma mãe estressada. Eu vejo mães que às vezes falam: nossa, eu sou estressada mesmo. Mas Deus não te vê assim. Deus não te enxerga como alguém estressada. Deus te enxerga como uma mãe amorosa que está procurando fazer o melhor que você pode. Deus não te olha da forma que você se vê. Deus não te vê tão inseguro, do jeito que você se julga. Deus te vê confiante. Deus vê em você uma coisa que o mundo chama de potencial. Potencial é algo que nós temos que ainda está latente, não fluiu ainda, não aconteceu, mas está, ele existe. E Deus olha para você e fala: eu enxergo em você o potencial que você tem. Você não é inseguro, não, você é confiante. Você pode estar se escondendo, mas esse não é quem realmente você é. E Deus também não está procurando perfeição em você, porque se fosse assim, Deus não teria escolhido ninguém, nenhum de nós, porque todos nós somos pecadores. Deus não está procurando perfeição para te abençoar. Deus não está procurando perfeição em você para ser o seu Deus. Não, se fosse assim, não poderia abençoar ninguém, nenhum de nós. Deus está procurando em você o potencial que está em você. Ele está procurando o potencial, e Ele quer trabalhar nesse potencial que Ele colocou dentro de você, e Ele quer fazer acontecer, Ele quer fazer fluir. E eu gostaria de dizer para você que Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender com coisas tremendas que Ele ainda vai realizar na sua vida, porque esse potencial de Deus está aí, Ele está em você. Há uma diferença muito grande entre quem você é nesse momento da sua vida e quem você ainda vai se tornar. Porque Deus, Ele olha bem lá dentro de você, e sabe o que Ele enxerga? Ele enxerga um lutador ou uma lutadora, enxerga um guerreiro ou uma guerreira, enxerga alguém valoroso ou valorosa, enxerga alguém valente. Quando Deus olha para você, Ele vê uma pessoa que vai lutar muito para vencer, para crescer, para progredir. Talvez agora não esteja sendo assim.
Talvez agora tudo esteja muito complicado, portas fechadas, coisas difíceis, mas Deus olha para você e Ele está vendo alguém que está batalhando muito, acreditando que vai vencer, que vai crescer. Ele vê uma pessoa que vai lutar, por exemplo, pela sua família. Ele vê alguém que vai fazer esforço e mais esforço. Talvez o mundo vai dizer para você: olha, eu se fosse você, eu não suportaria não. Mas Deus, Ele sabe que você vai lutar até o final pela tua família. Deus olha para você e Ele sabe que Ele vê em você uma pessoa que vai lutar muito para ser íntegro e honesto, mesmo quando você fica difícil de ser um dos únicos honestos, porque às vezes todo mundo à nossa volta só está fazendo bagunça, gambiarra, e aí você ali tentando, lutando para ser honesto. Deus te vê como você não está conseguindo se ver. Deus te enxerga com o potencial e aquilo que Ele ainda vai realizar na sua vida. Gideão está tão amargo com a sua situação, que eu acho que ele nem ouviu a parte do poderoso guerreiro. Acho que a parte do poderoso guerreiro passou batido. Gideão nem ouviu isso direito, porque ele prestou atenção na parte em que o Senhor disse que era com ele. Lá no versículo 13, Gideão fala assim: ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Gideão respondeu assim: Deus, se o Senhor está com a gente, está na nossa vida, por que está acontecendo tudo isso? Cadê os milagres? Cadê o teu poder? Cadê esse Deus maravilhoso que diz, que faz e acontece? Nós ouvimos, nossos pais, nossos avós contaram isso, como o Senhor tirou lá do Egito. Mas agora o Senhor nos abandonou. Agora nós estamos aqui sofrendo, padecendo, escondidos. Plantamos, a nossa colheita é toda levada. Essa é a terra prometida? Essa aqui é a terra que o Senhor prometeu? Quantos de nós, irmão, já não pensamos assim: Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Deus, por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado? Todo mundo está sendo abençoado, todo mundo cresce, mas para mim parece que as coisas não dão certo. As portas abrem para as outras pessoas, mas para mim elas não abrem. Eu olho e vejo as famílias todas sendo abençoadas, mas eu não sou. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? O que tem que mudar? Não sei. Tem gente que até desespera, fala: Deus, fala comigo. Às vezes tem pessoas que falam: Deus, eu sonhei tanto com esse trabalho, eu sonhei tanto com esse emprego, eu sonhei tanto com essa promoção, mas não veio. Outros falam: Deus, o que aconteceu? Eu iniciei esse empreendimento acreditando, e agora não vira, está só piorando, está só complicando. Olha a quantidade de pessoas que me devem, não recebo. E aí a gente olha para a vida e parece que tudo vai desmoronando, porque nada está igual ao que a gente planejou, a gente pensou. Mas sabe o tremendo de tudo isso aqui, irmão? É que Deus não fica irritado com Gideão. Gideão questiona, e Deus não fica irritado com Gideão. Deus, ele segue em frente. Deus não para nem para discutir isso com Gideão. Deus continua dando as instruções. E a Bíblia diz assim no versículo 14: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Deus está falando assim: ô Gideão, beleza isso que você falou aí, mas vamos tocar para frente? Gideão, beleza, você questionou, você perguntou, mas vamos tocar para frente, porque Gideão, eu vou te usar. Eu quero te usar. Beleza, levanta, eu vou te usar. Gideão talvez tenha pensado: oh, mas eu não sou bom o bastante, não tem jeito, eu não tenho idade suficiente, eu não sou forte o suficiente, a minha família não é poderosa o suficiente, eu não sou tão conhecido. E ele foi falando, e Deus falou: ô Gideão, beleza, mas eu vou te usar. Eu vou usar você, Gideão. Eu quero usar a tua vida. Deus quer usar você. E hoje Deus te trouxe aqui para dizer para você que Deus não está nem um pouco interessado em que as pessoas vejam que você venceu. Deus quer usar você nesse momento tão difícil da tua vida, para que todos vejam que foi Deus na tua vida, que não foi você, que não foram as suas forças, que não foram as suas orações, que não foi a sua competência, que não foi o seu talento,
mas foi Deus que tinha e tem um plano na sua vida. É isso que Deus quer. E às vezes a gente se pergunta e a gente fala, mas como é que pode? Como é que pode? E pode, Deus fala: eu vou te usar. Eu vou te usar. Vou usar a sua vida. A segunda coisa é que Deus vai preparando você ao longo do caminho. Isso significa que as coisas nunca vão estar todas no lugar na sua vida. Tira essa ideia da cabeça. O dia que eu tiver... Não. As coisas nunca vão estar todas no lugar, irmão. Nunca. Porque há um caminho a ser percorrido, e nesse caminho Deus vai trabalhando. A sua vida não vai nunca ser aquele céu de brigadeiro. Você vai ter bons momentos, sim, mas daqui a pouco vem uma situação difícil, inesperada. Na verdade, às vezes quando a gente olha para a nossa vida é assim, irmão. A gente descobre que em algumas áreas está indo, está fluindo, mas em outras está uma bagunça, eu não estou conseguindo lidar com aquilo. A gente descobre que algumas coisas eu estou indo até muito bem, mas em outras não estou conseguindo, não, está muito complicado. Às vezes seu casamento, às vezes seus filhos, às vezes sua vida financeira, as dificuldades, e aí a gente olha para tudo isso e o medo se instala. O medo vem na nossa vida. Na maior parte do tempo, na experiência que eu tenho, eu descobri que Deus muitas vezes não nos chama para algo novo. Deus nos chama para fazer nova as coisas que nós já estamos fazendo, com outro propósito, com outra atitude, com outra pegada, com outra garra, com outra determinação. E tem pessoas que acham que Deus quer coisas novas. Novo emprego, nova cidade, novo casamento, novo relacionamento, nova amizade, novo isso, novo aquilo. E às vezes Deus fala: não. Eu quero que você faça o que você está fazendo, mas quero que você faça diferente. Eu quero que você faça com outra pegada, com outro propósito, com uma outra atitude. Não é a hora. Novo que eu quero é a sua atitude. E Deus disse a Gideão: Gideão, a força que você tem é suficiente para esse momento, Gideão. E hoje Deus está dizendo para você que a força que você precisa para hoje, Ele já te deu. A força que você precisa para hoje, Ele te deu. Por exemplo, se o seu filho tem 3 anos de idade, Deus vai te dar condições de criar um filho com 3 anos de idade. Quando seu filho tiver 13 anos de idade, você vai ter condições e vai aprender a lidar com um filho de 13 anos de idade. Mas quando chegar lá, você já percorreu um caminho, já foi aprendendo uma série de questões, e ainda assim você não se sentirá pronto. Mas você vai estar mais firme, mais sábio do que há 10 anos atrás. Se Deus fosse te mostrar, e agora eu gostaria que você olhasse um pouquinho para trás. Se Deus fosse te mostrar as lutas que você já enfrentou, você vai ver cada coisa que você passou na tua vida. Só Deus. Mas se Deus também resolvesse falar: olha, eu vou te mostrar tudo que você vai passar na sua vida ainda. Ele mostrasse o tamanho das lutas que você, no final tem uma vitória, mas ele ia te mostrar aquela luta, mas aquela luta, muitos diriam assim: Deus, faz o seguinte, deixa quietinho, deixa do jeito que está, não quero ver não. Porque Deus ia te mostrar coisas que vão dar tanto trabalho, coisas que vão exigir tanto de você. Tem uma vitória no final, mas vão te exigir tanto, mas tanto, que se você pudesse orar, você ia orar falando: Deus, deixa do jeito que, deixa quieto, tá bom por enquanto, deixa assim, deixa eu aqui escondidinho do jeito que está mesmo, vamos largar a mão disso, deixa quieto. Você aqui, alguns, deixa eu ver quem está aqui, se tem o Rodrigo e a Fabienne, já chegaram um pouco depois. Quando eu, nessa igreja, eu olho para trás, essa igreja, ela nasceu em 1996. Ela começou numa sala de um sítio, aqui na Flórida. Um pastor que veio dos Estados Unidos, ele vinha fazer as reuniões lá na sala do sítio. Depois foi juntando gente. Eu cheguei na igreja em 98. Quando eu cheguei em 98, a igreja, ela funcionava num cômodo que era uma funerária lá na São José. Um cômodo pequenininho, tinha uma funerária lá no finalzinho da São José. Era essa igreja. Quando eu cheguei, tinha lá por volta aí de 10 pessoas mais ou menos. Um dia saindo aqui, acho que foi o Everson, falou: nossa, pastor, hein? Teve uma época lá na igreja, só o senhor, seu chevetinho, mais 1 ou 2 carros. Era. Nossa, olha como é que, né? Deus abençoa, como é que estão as coisas. Hoje eu olho para a igreja, você está aqui nesse culto da noite, né? Tem o culto da manhã, nós temos aí mais ou menos quase 200 pessoas. Você vai nas redes sociais, você vê lá as postagens das pregações, tem 600, 700 pessoas. Pessoas que
não são dessa cidade, pessoas que são de longe, algumas deixam lá um recadinho lá para saber de onde a gente é, de onde eles são. Pessoas que vão acompanhando tudo isso. E nós precisamos olhar para trás e entender que Deus quer fazer na nossa vida muito mais do que a gente pode pensar ou pedir. Você não tem noção do que Deus quer fazer. Você nem conseguiria orar em cima de como Deus quer trabalhar na sua vida. Isso independente de como você esteja hoje. Deus está dizendo para você parar de orar pela força do mês que vem. Ore pela força de hoje. Deus vai te dar a força que você precisa agora. E ao longo do caminho, à medida que você vai caminhando, Deus vai a cada dia te dando a força que você precisa, vai ficando mais forte, mais sábio. Quando você olha para trás, irmão, muitas pessoas aqui tiveram muitas, mas muitas lutas, quase impossíveis, quando você olha para trás. Nos encontros que a gente faz, nas reuniões, a gente vê quantos traumas estão sendo superados, foram superados. A gente vê pessoas que estavam fadadas simplesmente a ser qualquer coisa e qualquer um, mas Deus não permitiu. Deus providenciou alguém que te acolhesse, cuidasse, criasse. A gente olha para trás e a gente vê, olha aquelas situações que nós passamos, situações de desespero, de angústia, de depressão, aqueles momentos que a gente quase fez uma bobagem na vida, ou quase tiraram a nossa vida, e de repente alguém nos sustentou, alguém esteve com a gente. Todos aqui passaram por perdas, decepções, tristezas, mágoas demais da conta, momentos extremamente difíceis. Pessoas pensaram em tirar suas próprias vidas, e de repente alguém ali sustentando, estando com ele. Quando a gente olha para tudo isso e olha hoje a nossa vida tem problema sim, irmão. A nossa vida tem um monte de coisa ainda que tem que chegar num lugar, mas quando eu olho para trás, eu vejo o quanto Deus já trabalhou. Eu vejo o quanto Deus... Olha, às vezes eu falo sobre isso, eu prego isso aqui. Eu me lembro, por exemplo, que eu não fui criado desde pequenininho pela minha mãe, porque a minha mãe era prostituta e ela não podia me criar no meretrício. Eu fui criado por pessoas que tomavam conta de mim. E eu lembro, às vezes eu com 5... Tem imagens que não saem da cabeça da gente. Eu lembro uma vez que esfregou meu nariz no colchão porque eu fiz xixi na cama, até sangrar tudo, machucou, arrancou tudo aqui. Eu lembro quando eu tinha por volta de 4 ou 5 anos, a moça que cuidava, que me criava, eu e meu irmão, ela tirava a gente da cama não, porque a gente dormia no chão, tirava a gente do colchão 4 horas da manhã, num frio, e jogava a mangueira, ligava a mangueira de água fria. Ela tinha prazer em fazer isso, colocava a gente pelada em cima de uma pedra, e ali ela jogava água fria na gente. Minha mãe levava às vezes uma maçã, uma coisa para comer, e eu sabia que o preço que aquela maçã custou, né? E aí eu não comia não. Para isso, para trás, eu vou. Em nenhum momento eu estive sozinho. Em nenhum momento esteve sozinho. Mesmo quando o mundo te abandonou, Deus estava com você. Deus cuidava de você. Deus estava ali trabalhando, cuidando de você, preparando o seu futuro. Quando a gente olha para tudo isso, sabe o que a gente descobre? Que esse Deus que esteve comigo lá atrás, o Deus que esteve com você lá atrás, é o mesmo Deus que está com você hoje, e é o mesmo Deus que já está esperando você no seu futuro. Deus já está na semana que vem te esperando. Deus já está no teu mês que vem te esperando. Deus já está no teu próximo ano te esperando. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que guardou você lá atrás. A vida foi difícil? Foi. Mas poderia ter sido bem pior. Tem pessoas aqui que sabem, o pastor está dizendo. Deus cuidou de você. Por isso hoje ele está dizendo para você: você nunca esteve, não está e jamais estará sozinho, porque Deus está com você.
sempre esteve e sempre estará. No versículo 15, Gideão responde: Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Gideão ainda está dizendo para Deus: Deus, o Senhor errou. Eu não sou a pessoa certa, não. Eu não sou a pessoa adequada para isso, não. Eu não sou bom o suficiente, não. Eu não venho de uma família forte, tem gente muito melhor do que eu. E Deus mais uma vez faz de bobo, faz desentendido. No versículo 16, Deus diz assim: eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Deus não para conversar com Gideão sobre isso. Deus desconversa e fala: eu estarei com você. Derrotar os midianitas como se fossem um só homem. A terceira coisa, e a gente vai partindo quase para o final. Você já parou para pensar no quanto Deus tem paciência comigo e com você? Como Deus é paciente com a gente. Como, olha, por 7 anos Israel sendo oprimido, Gideão tinha desistido de Deus. Mas sabe o que eu descobri, irmão? Que Deus não desiste de ninguém. Nunca. Deus não desiste de ninguém. Nesses anos de ministério eu vejo pessoas que entram, saem, eu vejo pessoas que caem, eu vejo pessoas que voltam para as drogas, eu vejo pessoas que vão para a bebida e de repente eles entram por uma porta. E tudo isso é um Deus maravilhoso que não desiste dessas pessoas. Não desiste. A Bíblia diz que Deus não apaga o pavio que fumega. Ele não desiste. Não desiste de ninguém. Às vezes nós damos umas estacionadas na vida. Às vezes a gente faz umas burradas assim, irmão. Meu início de conversão era um pé na igreja, um pé no mundo. Por isso que quando eu prego, eu entendo muito algumas questões. Não vem com legalismo, não vem com essa questão, porque eu olho para trás e sei como é que foi a minha história. Era um pé na igreja, um pé no mundo. Um pé na igreja, um pé no mundo. Culto, terminou culto, balada, vamos agitar, vamos beber, vamos lá, rolê. Dentro da igreja. E vivia assim. E aí eu fico olhando tudo isso, irmão. E hoje eu entendo como Deus teve paciência na minha vida. A gente faz bobagem, a gente faz besteira, a gente erra. E às vezes mesmo tendo muito tempo de igreja, de repente tem uma casquinha de banana no caminho, a gente vai escorregar e vai fazer bobagem. E aí está ali o nosso Deus todo paciente, nos aguardando, esperando, e a gente não entende. Juiz ainda no capítulo 6, versículos 17 e 18, e Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Deus tem paciência, irmão. Deus tem paciência. Às vezes a gente sai, a gente vai para o mundão, namora com o pecado, faz, apronta e acontece. E Deus está paciente, esperando a gente voltar. Deus espera. O anjo disse a Gideão: vou esperar você voltar, Gideão. E eu acredito que independente do que aconteceu na sua vida ou até esteja acontecendo, Deus está esperando você. Deus está esperando você. Independente de qualquer pastor, não, mas nossa, não sabe, se eu for contar, aí dá vontade de falar para a pessoa: rapaz, vamos sentar aqui, porque se eu também for te contar, Deus está aguardando você. Deus está esperando você exatamente a partir de onde você parou. Ele está esperando você voltar, e Deus tem paciência com as suas perguntas, suas dúvidas, seus questionamentos. Deus tem paciência com o teu medo. Deus tem paciência com as más decisões, com as más escolhas que nós fazemos. Mas Ele continua com grandes coisas preparadas para mim e para você, mesmo fazendo um monte de besteira na vida. Deus está esperando você, mesmo com tudo que você não gosta em você, mesmo com tudo que você não gosta na sua vida, e mesmo que você não entenda as coisas sobre Ele, você ainda tem um monte de dúvidas sobre Ele, coisas que você não consegue entender sobre Ele, ou sobre a sua fé, sobre o seu Deus, Ele continua esperando por você. Ele continua esperando por você e dizendo: olha, para mim não me importa os medos que você tem, não me importa as dúvidas que você tem a meu respeito, não importa para mim se você não me entende, se você não consegue me explicar, eu estou te esperando, eu te aguardo. O Deus do universo tem paciência e espera por você.
Talvez hoje você esteja se sentindo com dúvida sobre decisões que você tomou na sua vida, ou esteja por tomar. Talvez uma escolha que você fez, você achou que era a decisão certa, mas a vida foi passando e foi te mostrando uma série de coisas que foram acontecendo que te fizeram duvidar. Você começou a ter dúvidas sobre alguns caminhos que você tomou, algumas escolhas que você fez, e hoje Deus está dizendo para você: um dia de cada vez, um passo de cada vez, uma energia todo dia, força todo dia. Eu vou te conduzir, eu vou te dar a força que você precisa na vida. Você vai ter que entender que o medo nunca vai embora, o medo nunca vai te abandonar, o medo vai ser seu companheiro. Ele vai sumir de vez em quando, e de vez em quando vem uma situação e vai dar um frio na barriga, e de vez em quando vem uma situação e você vai ter medo. O medo vai estar presente na sua vida. Você só fica um pouco mais forte ao longo do caminho. Hoje, Deus está dizendo que se você não tiver um pouco de medo na sua vida, se você não ficar meio assustado, você não precisa de fé. Deus está com você a cada dia da tua vida. A força que você precisou para hoje, Ele já te deu. Eu não sei o que você passou hoje, eu não sei o que você enfrentou hoje, mas o dia de amanhã já tem coisas preparadas para você, sejam boas, sejam ruins. Deus estará com você durante todo o dia de amanhã. Deus guardará a tua entrada, a tua saída. Deus estará com você nas suas lutas. Os inimigos vão se levantar contra você talvez amanhã. Enquanto você estiver dormindo hoje, Deus já está no teu amanhã, preparando a sua história e as suas vitórias. O medo vai estar aí, mas hoje Deus começa a dizer isso para você: a força que você precisa, Ele vai te dar o suficiente para cada dia da sua vida. A mensagem de hoje não é sobre Gideão e a sua batalha, é sobre você. É sobre a sua batalha com esse medo que fica no seu ponto cego e que muitas vezes faz questionar a sua fé, a sua relação com Deus, faz você questionar a sua conversão, faz questionar até os planos que Deus tem para a sua vida. É sobre a sua luta para se tornar esse poderoso guerreiro que Deus vê em você. Essa pessoa que não desiste, que vai continuar chorando, gemendo ou não, Deus está dizendo que Ele está agora esperando pacientemente que você se volte para Ele, que você tenha certeza de que Ele te ama todos os dias da sua vida, com amor incondicional. Ele aguarda você. Ele quer que você veja que Ele está com você mesmo quando as suas circunstâncias sugerem que não. Que Ele está com você mesmo naqueles momentos da sua vida que você se sente sozinho, desamparado. Mesmo naqueles momentos que você olha para trás e fala: gente, que besteira eu fiz, não deveria ter feito assim. Deus dizendo: olha, parou, eu fui um Deus lá atrás, agora eu sou um Deus de agora, e eu vou ser um Deus daqui para frente na sua vida também. Tudo que Ele quer é o seu coração, cheio de dor, cheio de dúvidas, cheio de questionamentos, cheio de perguntas, cheio de defeitos e cheio de segredos. Todos nós temos segredos, e Deus sabe que nós os temos, e ainda assim Ele diz: filho, dá-me o teu coração. E às vezes a gente não entende isso. Você é filho de Deus, Ele não vai te desamparar, não vai te deixar jamais. Para cada situação que se aproximar da tua vida, você verá e saberá que você tem um Pai. Ele vai estar com você a cada passo do caminho, a cada passo da estrada, a cada passo da jornada, a cada luta, a cada batalha. Gideão estava com medo contra um grande exército. Ele tinha um pequeno grupo sem armas, só 300 homens. Estava com medo. Mas você precisa entender que as suas maiores vitórias virão exatamente dos seus maiores medos. Você vai ter que lutar, vai ter que enfrentar. Em outras palavras, quando você se envolve na batalha, você pode sentir um medo, e ainda com medo continuar lutando, continuar batalhando, continuar acreditando, porque você tem um coração que agora é diferente. Quando Deus deu a você a promessa do Espírito Santo, esse Espírito Santo veio para fazer com que você lute nessa vida. Não desanime, não pare, não desista, não aceite o fracasso. Você é o tipo da pessoa que vai continuar lutando, vai continuar acreditando.